A gente estava agora no terceiro braço, para chegar um pouquinho mais adiante do que isso, no terceiro braço da consolidação de uma certa tradição de pensamento liberal no campo da política. A gente, como vocês estão vendo, está deixando de lado as questões de natureza econômica. Tá? E a gente falava sobre os checks and balances, a gente falava sobre os freios e contrapesos, cuja grande expressão vai se dar nos escritos de alguns estadistas, figuras da política mesmo, tá? E teóricos que se dedicaram a refletir sobre a experiência política americana, como Benjamin Franklin, Thomas Jefferson e John Adams. Tá? Mas eu vou dar esse pequeno salto, como eu indiquei no final da primeira parte da aula, que é, em vez de comentar a Revolução Americana e esses autores, falar da visão de um francês, tá? Mais um francês inglesado, que é Alexis de Tocqueville, que viaja para os Estados Unidos na década de 1820 e publica na década de 1830, em 2 grandes volumes, A Democracia na América, de la Démocratie en Amérique, e faz um sucesso extraordinário, da época que um livro desses ainda podia ser best-seller. Tá? Neste livro, Tocqueville analisa uma série de características próprias da experiência americana, experiência que está, na visão dele, indissociada de algumas características de tipo sociológico, outras de tipo religioso, que se traduzem na visão de mundo, na filosofia e nas instituições políticas. Vamos dar uma olhada em alguns trechinhos e eu avanço do Checks and Balances para um próximo ponto que tem ligação precisamente com isso daqui agora, tá? Que é uma noção absolutamente indispensável para nós também. Tá? Diz ele, lá no iniciozinho da Democracia na América, Tocqueville fala: as crenças dogmáticas são mais ou menos numerosas conforme os tempos. Elas nascem de diferentes maneiras e podem mudar de forma e de objeto, mas não há como fazer que não existam crenças dogmáticas. Isto é, opiniões que os homens recebem em confiança e sem discutir. Se cada um tratasse de formar por si próprio todas as suas opiniões e buscar isoladamente a verdade nos caminhos desbravados apenas por si, não é provável que um grande número de homens viesse a se reunir em alguma crença comum. Quer dizer, nós não passamos a vida inteira a desconfiar de cada crença, de cada tese, de cada proposição que nos é transmitida. O tempo inteiro nós estamos aceitando coisas que vêm dos especialistas, das pessoas que sabem das coisas, ou da comunidade, ou da fonte religiosa, ou da fonte política. A gente normalmente funciona assim. Tá? Não há nenhum grande fenômeno aqui, é como as coisas funcionam mesmo. Diz ele logo abaixo: não há no mundo um filósofo que não creia 1 milhão de coisas com fé em outrem e que não suponha muito mais verdades do que ele próprio estabelece. Isso não só é necessário, como é desejável. Um homem que empreendesse examinar tudo por si mesmo só poderia conceder pouco tempo e atenção a cada coisa. Esse trabalho manteria seu espírito numa agitação perpétua que o impediria de penetrar profundamente uma verdade e fixar-se com solidez numa certeza. Sua inteligência seria uma vez independente, mas frágil. É necessário, portanto, que entre os diversos objetos das opiniões humanas, ele faça uma opção e adote muitas crenças sem discuti-las, a fim de aprofundar melhor um pequeno número delas, cujo exame reservou para si. Digamos, aquilo que você escolheu como sua especialidade. Você pode até tomar a opinião dos outros sobre um assunto que você não pesquisa, que você não estuda, sobre o qual você não trabalha. Você aceita a opinião dos que trabalham com aquilo, pesquisam aquilo, estudam aquilo. Mas a sua área, ou de interesse por hobby, ou de atuação profissional, ou de capacidade e inclinação natural, aquela você manja, aquela você estuda, aquela você vai a fundo. Tá? Diz ele: mostrei no capítulo anterior como a igualdade, aqui que está o que me interessa, tá? A igualdade das condições fazia os homens conceberem uma espécie de incredulidade instintiva pelo sobrenatural e uma ideia elevadíssima, muitas vezes exageradíssima da razão humana. Portanto, os homens que vivem nesses tempos de igualdade dificilmente são levados a colocar a autoridade intelectual a que se submetem fora e acima da humanidade. É neles mesmos ou em seus semelhantes que comumente procuram as fontes da verdade.
Isso bastaria para provar que uma nova religião não seria capaz de se estabelecer nesses séculos e que todas as tentativas para fazê-la nascer não seriam apenas ímpias, mas também ridículas e insensatas. Pode-se prever que os povos democráticos não acreditarão facilmente nas missões divinas, que rirão dos novos profetas e quererão encontrar nos limites da humanidade, e não além dela, o árbitro principal de suas crenças. Vamos fazer uma pausa aqui. O primeiro conceito absolutamente fundamental que ele introduziu aqui, sem o qual nenhuma das considerações sobre liberalismo político faz sentido, é o conceito de igualdade. E esse conceito está associado à experiência histórica, que é a experiência do fim gradativo do antigo regime, o fim cada vez mais universal dos modos de vida daquele mundo feudal, daquele mundo absolutista, e a constituição cada vez mais universal de um modo de vida democrático, igualitário. Por enquanto, igualdade não tem nada a ver aqui, e igualitarismo não tem nada a ver aqui com condição econômica. Tem a ver com a condição de sujeito político, de cidadania, de direitos, etc. e tal. Tá? Você pode ter ainda as maiores desigualdades econômicas, mas aquela igualdade está sendo conquistada pela primeira vez. Na tradição que vem do mundo anglo-saxão, isso poderia, se a gente quisesse, remontar a uma tradição muito mais antiga. A gente poderia voltar para o ano de 1315. Tá? E fazer, 1215, e fazer voltar de lá para cá a história da Carta Magna e a história de como funcionou digamos assim, o desenvolvimento, a linhagem da noção de direitos, de respeito aos indivíduos, de respeito à propriedade, de separação do poder do rei com relação a outras coisas e tal. Mas essa é uma tradição muito específica. Ela se universaliza mesmo a partir de dois grandes momentos. A Revolução Francesa, que a gente já comentou, e depois a experiência americana. Tocqueville vai para os Estados Unidos porque ele percebe, é lá que vai surgir esse novo homem e esse novo mundo. A França ainda era, na época de Tocqueville, vocês lembram que depois da Revolução Francesa tem a Restauração. Ela passa por aquelas fases todas da Revolução, Diretório, o terror jacobino, depois tem lá o Napoleão tomando tudo num conselho, depois vem o bonapartismo, vira um império, cai o Napoleão e em vez de república a França volta a ser Bourbon, monarquia dos Bourbon de novo. E aí você tem um período de restauração e aí a França passa por 723 regimes políticos ao longo de poucos anos e tal. No caso da época em que Tocqueville está escrevendo, a sensação dele é, eu sei que o futuro é americano. O que ele quer dizer com isso é, eu sei que o modo de vida democrático e igualitário que está surgindo nos Estados Unidos não tem como não varrer o mundo inteiro. Ele vai chegar na França. O futuro da França é ser uma coisa parecida com aquele tipo de democracia lá. E ele estava certo no diagnóstico. E a noção de igualdade, para ele, é fundamental porque ele está tentando examinar o seguinte, como é que um mundo em que o povão, em que o grosso da população, a massa, a plebe, não mais acredita em uma pequena elite religiosa dizendo que o mundo é assim, porque Deus disse que o mundo é assim, criou-o assim, e eles, dessa pequena elite religiosa, estão informando aos outros, é assim? Como é que esse novo mundo igualitário funcionaria? Se eles não tinham mais essa fonte diretamente no universo dessa revelação religiosa, no que eles acreditariam? Claro, o próprio Tocqueville, ao longo da democracia na América, num curso que fosse só sobre isso a gente teria que ver, tem que lidar também com como funciona a forte presença das comunidades religiosas protestantes na formação da sociedade americana. E ele trata disso de maneira muito interessante. Mas o ponto dele aqui diz respeito à igualdade. Ora, numa sociedade de espírito igualitário, eu não aceito que as explicações me sejam dadas assim de maneira tão natural. E por isso, o conformismo que um camponês francês do século XII ou XVIII era capaz de exibir,
um americano do século XIX já não tinha. E por isso o dinamismo empreendedor e a força de transformação da sociedade americana. Mesmo na sua comunidade religiosa, os presbiterianos e as inúmeras denominações religiosas protestantes dos Estados Unidos, elas têm uma pegada de transformação da realidade das pessoas impressionante. Não tem como compreender a história da democratização do ensino nos Estados Unidos sem associá-la à experiência das comunidades religiosas, batistas, presbiterianas, protestantes, etc. e tal. É nesse espírito que ele está tratando a noção de igualdade aqui. E aí ele vai desenvolver um pouco mais agora para a gente chegar a uma dificuldade com relação a esse tipo de espírito igualitarista. Ele continua. Ele diz assim, quando as condições são desiguais e os homens são dessemelhantes, existem alguns indivíduos esclarecidíssimos, sapientíssimos e poderosíssimos por sua inteligência e uma multidão ignorante e limitadíssima. As pessoas que vivem nos tempos de aristocracia, ele, Alexis de Tocqueville, vem dessa aristocracia, ele viu esse mundo ruim na França e ele sabe que está tendo um espasmo lá, mas não vai muito longe. As pessoas que vivem nos tempos de aristocracia são, pois, naturalmente levadas a adotar como guia de suas opiniões a razão superior de um homem, o Estado sou eu, ou de uma classe, a própria aristocracia, ao passo que são pouco dispostas a reconhecer a infalibilidade, o conhecimento seguro da massa. Um aristocrata olha para a massa e diz assim, ralé, plebe, joga óleo quente nessa turma. Hein? E olha para os aristocratas, seus pares, ou para o chefe de Estado, o monarca, ou para a figura eclesiástica e diz, bom, daqui provém a sabedoria. E eu sou um desses aqui. Hein? Isso é a experiência aristocrática. O contrário sucede nas eras de igualdade. À medida que os cidadãos se tornam mais iguais e mais semelhantes, a propensão de cada um a crer cegamente em certo homem ou em certa classe diminui. A disposição a crer na massa aumenta. E é cada vez mais a opinião que conduz o mundo. Nós estamos vendo nascer, lá no século XIX, nas observações do Tocqueville sobre os Estados Unidos, nós estamos vendo nascer o fenômeno do populismo, nós estamos vendo nascer o fenômeno do igualitarismo, da opinião pública e de uma série de outras características que vão, ao longo do XIX e do XX, definir um pouco da nossa experiência democrática e igualitária e que ele está acompanhando no momento do seu nascimento. E que traz um certo problema. Qual é o problema? Enquanto a gente está pensando assim, olha, não tem mais essa de acreditar na autoridade do aristocrata, do monarca ou do líder religioso. Tudo pode mais ou menos ser submetido a um certo crivo quando contrastado pela opinião da população. Isso parece extraordinariamente interessante. Deixa de ser interessante, no entanto, quanto algumas outras coisas acontecem. Por exemplo, quando você passa a submeter opiniões especialistas ao crivo de avaliações numéricas. E você pensa simplesmente o seguinte, você está dizendo que isso é um câncer. A minha tia e todo mundo na minha família está me dizendo que basta eu passar babosa e está tudo resolvido. Certo? O que nós estamos vendo aqui? É a ideia de que não é apenas a figura do aristocrata ou a do teólogo ou do líder espiritual que passa a ser, na sociedade democrática e igualitária, contestada. Na sociedade democrática e igualitária, a ideia é quem você acha que é para pensar que a sua opinião tem mais valor do que a minha? Bom, eu estou há 300 anos estudando esse negócio aqui. Não, minha tia também sabe das coisas. Sempre tem uma tia que sabe muitas coisas, né? Normalmente no interior, ela não é acessível, quase uma figura mítica, tipo um oráculo, assim, né? Então,
Brincadeiras à parte, o que o fenômeno desse igualitarismo está trazendo é extremamente interessante para a gente refletir sobre a descrença contemporânea, do populismo contemporâneo em relação aos especialistas, que é muito marcante em discussões sobre imprensa, em discussões sobre política, em discussões sobre uma série de outras coisas. Tá? Ele continua e diz assim: não apenas a opinião comum é o único guia que resta para a razão individual entre os povos democráticos, como possui entre esses povos uma força infinitamente maior do que em qualquer outro. Nos tempos de igualdade, os homens não têm nenhuma fé uns nos outros por causa da sua similitude. Mas essa mesma similitude lhes proporciona uma confiança quase limitada no juízo do público, porque não lhes parece verossímil que, tendo todos luzes idênticas, a verdade não se encontre na maioria. Repara como ele tem sutileza. Isso aqui é extraordinário quando você lê um autor, um filósofo, um cientista político, que consegue ser sutil, jogar nuances num problema complexo, em vez de tentar resolver tudo de maneira tucur, direta. Né? Ele está mostrando o seguinte: ao mesmo tempo que o igualitarismo aumenta entre eles a confiança na avaliação comum, a maioria decidiu, está decidido, vamos linchá-lo. Como? Peraí, mas linchar, olha só, isso não é legal, tem uma coisa... Não, mas a maioria decidiu. Você entende? Ao mesmo tempo que ele aponta para essa questão do igualitarismo favorecer uma posição de maioria, ele mostra que o mesmo princípio, o igualitarismo e a ideia de não confiar que ninguém possa ser superior que ninguém, inviabiliza que você tenha o reconhecimento de especialistas que conhecem mais do que você sobre alguma coisa. É isso que ele está apontando aqui. E aí não tem diferença. E aí, por isso ele diz, é o domínio da opinião pública. E aqui nós estamos vendo por que foi tão importante para os fundadores americanos, e será também para o Tocqueville, equilibrar as noções de igualdade com a noção dos freios e contrapesos. Se bastasse uma multidão aglomerada na frente do Congresso ou do Capitólio para dizer queimem-no, você faz? Não, porque isso não é democracia. Isso é simplesmente plebiscitarismo, isso é simplesmente vontades de maiorias absurdas que podem ser construídas de maneira frágil por razões absolutamente manipuláveis. Então o que você precisa para evitar essas coisas? Aqui, nos checks and balances, nos freios e contrapeso, você precisa de instituições. Essas instituições vão fazer os freios, elas vão colocar os que na imprensa costumava se chamar antigamente de gatekeepers. Né? Gatekeeper era o que tinha antes de todo mundo achar que um post de Facebook valia a mesma coisa que um editorial ou uma reportagem investigativa. Né? Era aquela coisa tipo, olha, tem uma diferença de autoridade quando você passa 6 meses fazendo uma investigação com profissionais, né? E a sua tia, de novo a tia é uma figura muito importante na minha aula, né? E a sua tia que postou um negócio lá, ou a minha mãe, por exemplo, minha mãe adora postar, minha mãe, eu tinha quase convicção de que minha mãe era a grande central de fake news do Bolsonaro, assim, né? O dia inteiro, assim, disse, mãe, isso não é verdade, mãe, o Roberto Carlos não está fazendo campanha. Claro que tá, meu filho, era um negócio. Assim. Mas, independente disso, a ideia das instituições é que elas fazem os filtros, elas apresentam esses contrapesos fundamentais aqui. E elas fazem com que a igualdade seja temperada, isto é, nós estamos dizendo que nós somos iguais perante a lei, perante as normas e as instituições, enquanto cidadãos. Isso não quer dizer que nós somos iguais perante, por exemplo, as nossas especialidades. Eu não sei nada que um médico sabe. Dificilmente um médico vai saber as coisas que eu sei de filosofia grega. E, bom, e assim é a vida. Tá? Continua. Quando o homem que vive nos países democráticos se compara individualmente com todos que o rodeiam, sente com orgulho que é igual a cada um deles. Mas quando encara o conjunto de seus semelhantes e se situa ele próprio ao lado desse grande corpo, é logo sufocado por sua própria insignificância e sua fraqueza. Fraqueza? Sim, fraqueza. Essa mesma igualdade que o torna independente de cada um de seus concidadãos em particular, entrega-o isolado e sem defesa à ação, na maioria. Vocês já ouviram falar em linchamento virtual? É isso. Somos todos iguais nessa arena do Facebook, até que você tem
3.000 caras atiçados por algum astrólogo caçador de ursos atacando você. Aí já não somos todos tão iguais, né? Aí parece que tem algum problema, né? Reparem, a ideia fundamental aqui é que lá no século XIX já o Tocqueville estava percebendo que havia uma dificuldade fundamental que é, ao mesmo tempo em que a igualdade consolida uma nova posição para o homem nessa sociedade democrática, que é forte, ela também o fragiliza. Porque basta uma maioria se formar da maneira mais frágil ou da maneira mais forte, não importa, e a posição daquele indivíduo, que era igual perante todos, passa a ser agora a de alguém que é alvo de um ataque das massas, das mobs, né? E este fenômeno é um fenômeno indissociável da experiência democrática. É um fenômeno que não existe, por exemplo, na sociedade aristocrática absolutista. Um monarca, um rei absoluto, ele não precisa botar a massa contra ninguém. Ele pode até fazer isso se for um capricho dele. Ele decide arbitrariamente, ele é o Estado. Ele diz assim, você, cadeia, você é o diretor do teatro da comédia agora. É assim, é arbitrário. Agora, numa sociedade democrática não pode ser assim, mas eu posso manipular a opinião pública. Né? Eu posso fazer uma série de outras coisas. Portanto, as instituições dos freios de contrapeso são absolutamente indispensáveis para garantir que a igualdade não descambe num dos problemas mais fundamentais que Tocqueville tentou evitar. Ele tentou mapear para dizer, olha, aqui está um alerta. Qual era esse alerta? A tirania da maioria. Essa é a ideia fundamental. Uma maioria é importante numa democracia de perfil liberal do ponto de vista político, para formar, mediante as instituições das eleições, do voto, da participação do partido, da representação de congresso, etc, 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 a expressão de vontades populares. Tá? Mas esta maioria não pode funcionar para você se reunir e decidir arbitrariamente o que fazer com os outros, condenar ou não condenar, incensar ou jogar na lama a reputação ou a vida privada das demais pessoas. Para isso você precisa, novamente, das instituições em defesa do indivíduo. Tá? E, portanto, em nenhum momento na história desse liberalismo aqui nós perdemos a noção do indivíduo, tá? Como sendo absolutamente indispensável. E aí nós avançamos agora para um ponto novo, o último texto que a gente vai comentar agora. O texto é de John Stuart Mill e é sobre justamente a intolerância dos medíocres, né? E os impulsos individuais de energia social que caracterizam aquilo que ele, no Tratado sobre a Liberdade, fala sobre a mobilização de grandes maiorias para enquadrar o que é diferente. Portanto, quais são as garantias que você precisa ter para não cair em uma tirania da maioria ou em uma arbitrária intolerância dos medíocres para com o diferente. O vocabulário é dele, no texto clássico do liberalismo, a intolerância dos medíocres. A expressão intolerância dos medíocres diz alguma coisa para vocês no mundo contemporâneo? Imagina, né? Diz ele, em toda verdade, qualquer que seja a homenagem que se professe pela real ou suposta superioridade mental, a tendência geral das coisas em todo o mundo é fazer da mediocridade o poder mais alto da humanidade. Isso era uma época em que você podia dizer isso e ainda conseguia ser publicado. Né? Na história antiga, na Idade Média e em grau decrescente durante toda a longa transição do feudalismo para a época atual, o indivíduo foi um poder em si mesmo e se tinha ou grandes talentos, uma alta posição social, constituía um poder considerável. Mas hoje em dia os indivíduos perderam-se na multidão. Troque a multidão das grandes cidades, das massas, do processo de expulsão dos campos e forçar a formar as grandes cidades inglesas, que está acontecendo lá no século XIX, e pensem na nossa experiência de multidão virtual, em que a gente convive o tempo inteiro com centenas de milhares de pessoas postando, milhões de pessoas postando incessantemente coisas que aparecem permanentemente para a gente e que nos tem nesse redemoinho, nos joga nessa confusão toda. Tá?
Mas a ideia não é muito diferente não, é muito próxima. Em política, é quase um lugar comum dizer-se que é a opinião pública que hoje governa o mundo. Tem uma boa diferença de tempo aqui entre os textos e a mesma expressão que o nosso amigo Tocqueville tinha usado. O único poder que merece esse nome é o das massas e o dos governos, enquanto eles se fazem órgãos das tendências e dos instintos das massas. Isto aplica-se tanto às relações morais e sociais da vida privada, como às coisas públicas. Aqueles cujas opiniões prevalecem sob o nome de opinião pública não são sempre a mesma espécie de público. Na América é toda a população branca, na Inglaterra é principalmente a classe média, mas são sempre uma massa, quer dizer, a mediocridade coletiva. John Stuart Mill era um progressista, era um cara que a gente diria que está na esquerda da época, um dos grandes teóricos do liberalismo político, absolutamente indispensável para as noções de igualdade entre homens e mulheres e para uma série de outras questões progressistas da época, mas ele não tinha nenhum problema de dizer o seguinte, ó, alto lá. Isso não quer dizer que todo mundo tem as mesmas condições intelectuais e as mesmas sofisticações de reflexão política, etc. e tal, o tempo todo, e que, portanto, qualquer maioria que se forme sobre um assunto de moral, de costumes ou de política, prontamente tem validade de verdade. É isso que ele está dizendo. Não é bem assim. Tem outras considerações a serem feitas. Tá? Que outras considerações são essas? Umas estão aqui. São esses filtros aqui. Tá? Outras são justamente as que dizem respeito à separação entre conhecimento, juízo de valor, tá? E organização da sociedade democrática. Uma sociedade liberal é uma em que o Estado não pode querer enquadrar nenhum indivíduo ou nenhum grupo de indivíduos a viver de um certo jeito, certo? Vimos isso desde o pontapé inicial da nossa aula. Mas ela também é uma sociedade que não pode deixar com que as massas, as maiorias, obriguem minorias e indivíduos de nenhuma espécie a serem forçados a viver de qualquer outra forma também. Como fazer isso, então? Como eu faço para que nem o Estado imponha sobre os indivíduos e sobre grupos coletivos uma determinada visão de como deve ser a vida, nem as populações propriamente ditas pressionem as pessoas a serem enquadradas e a viver de uma certa forma? Como é que a gente faz isso? O grande passo final, portanto, da aula é a gente ver que... tá aqui. O grande passo final, então, da aula é a gente ver que essa história... Fechou, tá? Se você quiser sentar no lugar. É que essa história tem alguns elementos em todos os tópicos que a gente foi contando aqui, mais ou menos comuns. Tá? Essa história consiste em reconhecer que... Lá era o 4, aqui é o 5. Em reconhecer que ao longo de todo esse período foi se constituindo uma noção... Sim, obrigado, por favor. Uma noção de governo representativo que justamente por meio da ideia de ser representativo, constitucional, garante essas liberdades. Isto é, por mais que certas maiorias se formem de maneira momentânea, no ímpeto das emoções, querendo atacar, ora bruxas, ora homossexuais, ora negros, ora mulheres, ora o que quer que seja, por mais que maiorias morais se formem momentânea e historicamente, o que vai determinar a estabilidade, o caráter democrático e o caráter liberal de uma sociedade, de um certo estado do ponto de vista da política, vai ser a estabilidade de um governo representativo constitucional, que passou, portanto, pelo filtro das instituições, na formulação de leis, nos termos da separação do poder e numa Constituição que incorpora, por sua vez, esses valores de liberdade, e não numa Constituição que incorpore os valores contrários aos da liberdade.